Conseguimos! Pois muito bem. Acho que agora eu passo a moderação para o Juliano de volta, que vai ficar aceitando as pessoas aí no nosso encontro. Não deu muito certo a transmissão pelo Instagram, a gente teve problemas técnicos, faz parte. Sou marinheira de primeira viagem, é o primeiro curso que eu estou lançando. Então, a gente trouxe essa reunião aqui para o Zoom, quero agradecer a presença de todo mundo que veio e agradecer também pelos que vão assistir depois que a gente encerrar aqui. Hoje é um dia muito especial, estou lançando esse curso, né, que nos proporciona entrar em contato com alguns conhecimentos que facilitem o entendimento a respeito da diversidade. Uma pessoa LGBTQIA+, que tem uma família que entenda, que acolha, que respeite, tem maiores oportunidades de vivenciar situações mais tranquilas, né, em termos de família, de trabalho, de sociedade, de escolarização. Então, a gente aposta muito na ideia da inclusão da diversidade como uma maneira de driblar todo o preconceito que a gente enfrenta no dia a dia. Para falar um pouquinho sobre isso, sobre diversidade e inclusão, eu convido o meu irmão querido, Roger, que eu vou pedir para tu te apresentar, e ele preparou uma fala para a gente hoje a respeito disso para fomentar a nossa discussão. Seja muito bem-vindo, Roger. Obrigado, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo direitinho? Beleza. Boa noite, obrigado pelo convite, Nando. É uma honra estar aqui participando do teu curso. Eu estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha história, que acaba sendo a história da minha família também, né? A minha história, na verdade, ela não tem nada de extraordinária. É uma história super simples e talvez a graça dela seja justamente a simplicidade, porque a gente sabe que boa parte das histórias de pessoas LGBTQIA+, não são simples, né? Principalmente quando se trata de sair do armário. Existem diversos problemas com familiares e, no meu caso, foi uma... Não sei dizer se foi uma exceção ou não, porque eu não tenho números, né? Mas, no meu caso, foi tranquilo. Nem sempre foi tranquilo, né? A minha história começa na década de 2000, quando eu era adolescente, e eu descobri que eu era gay, né? Então, eu sou um homem cis, gay, e, e eu descobri essa identidade quando eu tinha 15 anos. E nem sempre foi fácil, principalmente na década de 2000, era mais difícil do que é hoje, né? Hoje em dia, pelo que eu vejo, ainda bem, a geração mais nova tem mais tolerância e mais facilidade, então acaba saindo do armário um pouco mais cedo, né? Obviamente existem exceções. Mas no meu caso, eu tinha muito medo. Tinha medo de não ser aceito pelos amigos, tinha medo de apanhar, tinha medo de contar para alguém e essa pessoa contar para outra pessoa e aí chegaria no meu maior medo, que é os meus pais saberem. Porque eu tinha medo dos meus pais não me aceitarem, né? E tudo isso dificulta muito a adolescência de uma pessoa LGBTQIA+. É muito comum relatos entre meus amigos, assim, entre pessoas que eu convivo, que dizem que não tiveram adolescência, eu incluso, porque muitas pessoas, enquanto estão curtindo a adolescência, muitas pessoas LGBTQIA+, estão vivendo uma vida dupla, estão escondendo a sua verdadeira identidade, não estão fazendo descobertas que são comuns para outras pessoas da idade delas, né? Então, é um período bastante complicado, assim, e tem gente que estende isso por muito tempo, né? No meu caso, eu me identifiquei, assim, eu decidi contar para os meus pais com 15 anos. E eu contei com 17.
Então levou 2 anos para tomar coragem. Ah, tem muito caso assim de pessoas que levam anos e anos, né? Muitas vezes não contam, então procurando uma forma de contar. E eu espero que a live de hoje, de alguma forma, ajude alguém a dar esse passo importante aí na sua vida, né? Então eu contei com 17 anos, foram 2 anos que eu arranjava todo tipo de desculpa, tipo, tinha vontade, mas arranjava desculpa para não contar. Eu pensava, não, vou contar quando tiver só minha mãe. Aí tava só minha mãe e eu não contava. Eu falava, não, vou contar quando tiver só meu pai. Tava só meu pai e eu não contava. Vou contar quando tiver os dois. Vou contar quando tiver os dois e os meus irmãos. Vou contar quando tiver toda a família e os agregados, sabe? Ficava sempre inventando uma desculpa e sempre acontecia a situação perfeita para eu contar. Eu não contava porque na hora faltava coragem. E aí eu decidi escrever uma carta. Eu não lembro, sinceramente, o que estava escrito nessa carta. Minha mãe deve ter ela, Sim. mas eu imagino que seja algo parecido com o que eu vou contar para vocês aqui hoje. Ah, e eu escrevi essa carta e deixei na cama da minha mãe. E fiquei aguardando ela ou meu pai encontrarem a carta. E aí já estava feito, não tinha mais como voltar atrás. E demorou, viu? Foram horas e horas que pareceram anos ali até ela ler a carta. Mas quando ela leu, ela me chamou, me deu um abraço e disse que estava tudo bem. Chamou meu pai leu também me deu um abraço e disse que estava tudo bem, e de fato ficou tudo bem. Ah, ah, eu acho que eles contaram para os meus irmãos depois, e meu pai contou para minha avó. Minha avó teve uma reação fantástica, como sempre, né? Ela falou: Ah, é só isso? Achei que ia contar algo grave, tipo, estava envolvido com algum crime, roubo, alguma coisa, ou algum vício, né? Isso não é nada demais. Isso na época ela já estava com uns 80 anos, tá? E depois meus pais contaram para os meus tios e primos, e assim, eu senti uma receptividade enorme de todo mundo. Ah, todo mundo me recebeu de braços abertos, e isso foi muito importante para o resto da minha vida, assim. Pra vocês terem noção, hoje eu estou com 35 anos, então mais da metade da minha vida eu já estou vivendo assumido, né? E o outro lado é que metade da minha vida foi bem escondida, né? Pelo menos a parte que eu entendi o que estava acontecendo. E por que eu disse que a minha história é simples? Porque hoje eu tenho uma vida simples. Hoje eu sou casado já há 10 anos. Eu tenho um emprego num banco digital, num cargo de liderança, onde todo mundo no meu trabalho sabe que eu sou gay. Não escondo de mais ninguém. A gente mora nós dois aqui com os nossos gatos. E a gente tem um convívio com nossos amigos, com nossos familiares, 100% aberto, sem esconder nada, né? Ah, eu vejo bastante meus pais, apesar de eu estar morando hoje em São Paulo e eles morarem no Rio Grande do Sul. Eu vejo meus pais, vejo meus irmãos sempre que possível. A gente se fala com muita frequência. Eu vou bastante para a casa da minha sogra, que é aqui no interior de São Paulo, mais perto, então a gente acaba indo com mais frequência, né? Então a gente tem esse convívio como qualquer outra família, um convívio normal e feliz, né? Isso é possível, hoje eu vejo, porque eu tive o apoio dos meus pais, porque eles tomaram uma decisão de, de aceitar que eu fizesse parte da vida deles, né? Porque o que acontece? O que eu posso dizer para pais de pessoas LGBT, uh, LGBTQIA+, né? Essas pessoas LGBTQIA+, elas não têm uma opção. Opa, deu um aviso aqui. Vocês estão me vendo? Não sei se deu uma travada. Tá. Essas pessoas LGBTQIA+, provavelmente vai ser falado isso no curso da Fernanda, mas não é uma opção. A identidade de gênero delas não é uma opção, a orientação sexual delas, né? Então, o que é uma opção? A opção
dos pais é se vocês vão fazer parte da vida dos filhos de vocês ou não. Isso sim é uma decisão. Então, o que a gente tem que entender é que não é simples, não é fácil, não é rápido, é uma mudança, né? Quando uma pessoa decide dar esse passo confiando que você vai aceitar, você vai experimentar uma mudança. E qualquer mudança na vida, ela não é da noite para o dia. Se você mudar do local que você mora hoje, você não vai hoje estar morando em um local e amanhã estar morando em outro. Tem um processo de mudança. Você vai passar dias e dias, talvez semanas, com coisas nas caixas, até as coisas irem para o lugar. Se você mudar de emprego, a mesma coisa. Quando você começar o seu primeiro dia no emprego novo, você não vai estar trabalhando numa rotina. Você vai levar talvez semanas aprendendo até pegar o ritmo das coisas. Isso não é diferente. O convívio com os familiares é um aprendizado, é um processo que demanda tempo, demanda paciência. Ah, então, assim, o que eu recomendo para os pais de pessoas LGBTQIA+, é perguntem. Perguntar não ofende, né? Pelo menos não deveria ofender. Se tiver alguma dúvida, pergunta para os seus filhos. Para os filhos também, eu digo, tenham paciência, né? Ah, ninguém sabe tudo. Existe muito discurso de, pô, estamos em 2023 e tal, mas, assim, isso não é uma Olimpíada de quem tem razão. O ponto aqui é resolver um conflito, é viver de forma harmoniosa. Então, tenham paciência, tenham tolerância uns com os outros, né? E mais uma vez para os pais, assim, vocês têm a opção de aceitar ou não que os seus filhos façam parte da sua vida, né? E não aceitar um filho LGBTQIA+, não significa que você vai mudar ele. Significa que ele vai viver a vida dele sem você estar presente. Então, outra coisa que a gente ouve muito, assim, é o termo família que eu escolhi. É muito comum entre LGBTQIA+. São aquelas pessoas, amigas, muito próximas, que a gente considera família. E não que tenha nada de errado com isso. É ótimo você ter amigos que você considera família. Recomendo, inclusive. Mas o ideal é que isso não seja a única opção dessas pessoas, né? Que elas possam ter a família delas ali também. Então, o que eu tinha para falar é isso. É pouca coisa, não vai muito além. Mas eu torço para que quando vocês estiverem nessa situação, vocês tomem a decisão correta, né? E optem por serem felizes junto com os seus filhos, né? E é isso que eu tenho para contar, para relatar. Eu não sei se tu lembra algum detalhe, Nanda, fica à vontade, tá? Para falar alguma coisa. Eu lembro de muitas coisas, eu só não sei até que ponto eu posso contar. Não, fica à vontade. Mas assim, eu lembro que quando tu fez essa carta e deixou em cima da cama, gente, pra quem não sabe, o Roger é meu irmão, tá? Então, eu elaborei esse curso, porque sim, nós temos lugar de fala e a gente pertence a uma família inclusiva e a gente quer levar essa ideia adiante, a gente quer poder contribuir, tornar esse mundo melhor e ajudar outras famílias a chegar nisso também. E eu me lembro, Roger, lembrei de várias coisas enquanto tu desenvolvia a tua fala. Uma delas era um ponto que tinha na carta, que tu dizia assim, ó, me perdoa por não ser quem vocês pensavam que eu seria. E a gente te abraçou e te disse, a gente te ama exatamente do jeito que tu é. Ah, existe uma questão de quebra de expectativa, né? Isso é. Também os pais têm que pensar muito nisso, assim, quando você tem um filho, você não tem controle sobre quem é essa pessoa, né? Você cria uma expectativa, mas é uma vida, é uma pessoa que vai ter o seu próprio caminho, né? E a gente tem que pensar. Eu acho que o mais importante ali é estar junto, sabe? Como família.
Exatamente isso. Bom, outra. Eu, eu acho que tem microfone. Alguém tá com o microfone ligado. Roger, fala um pouquinho para voltar a tua tela, por favor. Oi. Isso, voltando. Uma outra coisa que eu lembro, Roger, que tu sempre disse, assim, desde guri, né? Olha, isso aqui não se trata de uma opção sexual. Hum. Porque caso fosse uma opção sexual, eu optaria por aquilo que é socialmente mais aceito. Mais fácil, né? Com certeza. Quem que vai escolher um problema, né? Um problema, eu digo, na questão de ter que passar por essa situação De preconceito, de uma intolerância, de risco. de mais do que isso, uma loteria, né? De será que as pessoas vão me aceitar? Será que meus pais vão me aceitar? Será que eu estou estragando a família, né? Porque assim tem o risco das coisas não darem certo, né? Então é uma situação muito difícil. Por isso que eu demorei 2 anos para conseguir contar, né? E hoje, Roger, que diferença Hoje tu acha que o fato de pertencer a uma família que inclui a diversidade, o que tu acha que fez diferença, assim? tudo, né? Tudo. Hoje eu sou uma pessoa feliz e, e com certeza boa parte é por causa da minha família, por fazer parte de uma família, por ter pessoas que eu posso contar nos momentos felizes e nos momentos não felizes, né? Então, faz toda a diferença no mundo, gente. Você ter um local que você pertence, né? Porque imagina, se a gente tem medo, a gente sabe os riscos que existem, a, a violência que existe aí fora, né? Se eu não posso contar com os meus pais, com quem que eu vou contar, né? O, Com os o pais ou com risco uma aumenta rede de muito. apoio primária, né? Alguém que seja a tua rede de apoio, alguém com quem tu possa efetivamente contar, né? Sendo os pais ou não, pode ser às vezes Exato. um tio, uma avó, um irmão, uma Isso, madrinha. família. Família, família. Então, gente, diante desse relato lindo, emocionante aí do meu irmão, de que eu tenho muito orgulho, te amo, Roger, muito obrigada pelo teu relato. Tô segurando a onda aqui, gente. A Carol tem uma pergunta, pode fazer, Carol. Pode abrir teu microfone se quiser, ou fazer por escrito, fica à vontade. Acho que a Carolzinha está escrevendo. Como foi contar para a avó Zaira, a nossa avó materna, uma pessoa de coração incrível? Não, essa foi a avó que o meu pai que contou, né? Eu estava presente e foi esse o caso, assim, que ela falou que não era nada demais, que ela achou que meu pai ia contar algo grave e não era. E O contexto é que chegaram dizendo assim, a gente tem uma coisa importante para contar. exato, exatamente. Ela estava lá em casa, né? Meu pai contou, não lembro por que minha mãe não estava presente no momento, sendo que a avó Zaira é mãe da minha mãe, né? E meu pai contou, começou a dar risada, assim, nossa, eu achei que ia contar algo grave, algum problema. E aí começou a contar daquele jeito dela. Eu tenho 120, não sei quantos netos, que assim, a nossa família é bem grande. É. E é óbvio que ia ter alguém que fosse gay, que fosse lésbica, sabe? Eu Tava fico até demorando, surpresa né? de ter demorado tanto. É. Mas foi assim, incrível, incrível da parte dela, sabe?
Uma pessoa que na época tinha 80 anos, né? Eu lembro dela com o dedinho pra cima, assim, e ai de quem falar do meu netinho. Isso, verdade. É, uma linda ela, que saudade dela. Nos deixou aí faz um ano Muito. e pouco. Mas, gente, a gente trouxe então essa história, abriu um pouco da nossa intimidade familiar para trazer para vocês esse relato, para mostrar que é possível conviver e conviver bem com a diversidade. É possível fazer circular o afeto, o amor, o carinho. É possível a gente ter orgulho desses nossos LGBTQIA+, né? E o curso, ele traz conteúdos que vão ajudar a entender um pouco melhor esse universo da diversidade. A gente vai falar sobre isso, orientação sexual do desejo, identidade de gênero, papéis sexuais, expressão de gênero. A gente vai falar sobre vulnerabilidade e risco social das pessoas LGBTQIA+, né? Quais são as engrenagens aí que contribuem para essa questão do preconceito e quais são os caminhos para que a gente possa desconstruir isso tudo, né? E eu acho que a informação é sempre o melhor caminho. A gente tem ainda alguns minutinhos, eu queria trazer para vocês, a gente já se encaminhando para o encerramento, algumas informações sobre o curso propriamente dito, tá? O curso, então, ele se chama Coisas que você precisa saber quando tem um familiar ou um amigo LGBTQIA+, conceitos e nomenclaturas básicas. Básico porque é isso, gente, é só o ponto de partida para a gente começar o nosso entendimento, a discussão. Depois disso, a gente tem um caminho ainda, um percurso a percorrer, sempre buscando informação, né? E esse curso, então, ele é composto por 13 aulas, ele é gravado, então tu adquire o curso, vai poder acessar todo o conteúdo imediatamente, né? Ele está hospedado numa plataforma que permite isso, que tu vê, tu compra o curso e consegue acessar as 13 aulas imediatamente pelo período de um ano, tá? Então, durante um ano todinho, vocês vão poder assistir várias vezes as aulas, tentar entender, quer voltar um trechinho, quer assistir de novo, assistiu hoje, daqui a 6 meses quer assistir de novo, né, com uma compreensão já diferente, fiquem à vontade, vocês têm um ano para poder fazer isso. A gente fez uma promoção de lançamento, onde os 10 primeiros que comprarem vão receber 5 bônus, né? Eu já divulguei nas redes sociais quais são esses bônus. E os demais que estiverem lá no grupo de lançamento, só para quem está no grupo de lançamento, vai receber 3 bônus, tá? Que fazem parte desse combo de lançamento. O valor do curso, ele é R$ 147. Vocês vão ter acesso durante um ano a essas 13 aulas. E ele tem várias. Vou pedir, acho que tem alguém com o microfone ligado. Ele tem várias possibilidades de formas de pagamento, tá? Então, pode fazer parcelado até 5 vezes, pode ser por Pix, pode ser por cartão. Então, essa plataforma viabiliza isso. E 2 bônus especiais, né, para quem for um dos 10 primeiros. Gente, alguém tá com o microfone aberto aqui. Roger, dá uma palavrinha aí para nós. Oi? Oi? Acho que voltamos. Tinha alguém dormindo não, deitadinho ali na imagem. Mas tá, tudo bem. Caso vocês tenham interesse em adquirir alguma coisa que não conseguiram, né, ganhar no bônus, não foram um dos 10 primeiros a comprar, vocês também podem adquirir comigo depois, é só entrar em contato no privado. A gente está lançando, então, um grupo de apoio a pais e familiares de pessoas LGBT, onde essas pessoas vão poder se encontrar semanalmente, compartilhar suas experiências, suas vivências, suas informações e orientações, para poder se fortalecer e se tornar uma família também que inclui a diversidade. Então, esse grupo ele vai servir de apoio para esses pais, familiares, amigos, quem quiser participar, quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo no privado, que esse grupo ele vai ter início em agosto. E um outro bônus também é um e-book
escrito pelo advogado Juliano Medeiros, que é o meu digníssimo esposo, que vai falar sobre os direitos das pessoas LGBTQIA+. Ele fez uma coletânea de leis, né, de tudo que diz respeito às pessoas LGBTQIA+, direito à herança, sucessão, convênio médico, plano de saúde, adoção, casamento, união estável, as leis de homofobia, contra a homofobia, né? Enfim, é uma coletânea de leis que está muito completa em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente também, quando o adolescente revela, né, a sua orientação sexual, às vezes a tendência da família é expulsar de casa, como é que fica isso perante a lei. Então, tudo isso, todo o respaldo que a pessoa LGBTQIA+, precisa vai estar nesse livro que o Juliano Medeiros escreveu e que vai ser lançado agora, dia 12 de julho também. Mas se a pessoa for uma dessas 10 primeiras que adquirir o meu curso, vai ganhar o livro dele de brinde em primeira mão. Então, a gente está lançando então esses produtos, esses serviços. A gente conta com a adesão de vocês. Obrigada pela audiência. Se puderem compartilhar cada um de vocês com mais uma pessoa, isso ajuda muito, com mais uma ou duas pessoas, para que a gente torne acessível esse curso, esse livro, né, a outras pessoas que talvez estejam precisando. Então, eu agradeço demais a participação de todos, perdão pelo inconveniente lá na transmissão ao vivo do Instagram, mas eu acho que aqui nessa plataforma a gente conseguiu ter uma conversa e chegamos no nosso objetivo maior, assim, que era compartilhar a nossa história e divulgar os produtos e serviços que a gente está trazendo para o mundo aí, muito de acordo com os nossos valores e com o que a gente acredita que é possível, através do nosso trabalho, a gente contribuir para tornar esse um lugar melhor, assim. Então, muito obrigada.